Opa, Pedro Assad na área. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo o que você precisa saber de quinhentismo, ou seja, quase nada. Quinhentismo é extremamente fácil e pode cair esse ano, tá bom? Então é muito fácil, você vai ver que de teoria aqui eu vou ter 30 segundos para te explicar o que que vai ter de valioso aqui nesse vídeo. Que eu vou fazer questões, tá bom? Então eu vou fazer aí pelo menos duas questões de quinhentismo e você vai perceber como que o verdadeiro diferencial para provas de linguagens do Enem é a sua interpretação, tá bom? Então a sua habilidade de atribuir o significado correto às linhas do texto e desvendar os erros das alternativas para marcar certo, tá bom? Então olha só, quinhentismo é um movimento literário que, assim, é o primeiro movimento literário do Brasil. Mas nem é um movimento literário de verdade. Não tem, assim, uma grande característica própria. Quinhentismo ficou aqui durante 100 anos e é basicamente literatura de informação estratégica e literatura de catequese. Ou seja, presta atenção, os portugueses não estavam vindo para cá direto, não estavam vindo toda hora fazendo expedições aqui. Eles tinham que mandar cartas falando sobre como era a Terra Nova, como era o Brasil, e também cartas catequizando, né? Explicando como catequizar os índios pagãos e também falando sobre esse processo de catequese. Pronto, tá? A única coisa importante é isso. São dois tipos de literatura no quinhentismo, tá bom? Tanto informação sobre o Brasil quanto catequese. E o principal texto que existe, né? Isso aqui é aquele quadro, né, da primeira missa no Brasil. Mas o principal texto que existe é a Carta de Pero Vaz de Caminha, tá bom? Carta de Pero Vaz Caminha. A carta falando sobre o Brasil, tá bom? O que que o Enem cobra nisso? Eu vou te passar aqui agora com a minha experiência de prova o que que o Enem realmente cobra nisso aqui. Ele quer que você diga que isso aqui é uma carta etnocêntrica, beleza? Etnocêntrica barra eurocêntrica, tá bom? Etnocentrismo é quando você julga outras etnias, outras culturas com base na sua, entendeu? Então, se eu falar, por exemplo, na Índia é mó porcaria, a Índia é falta de higiene pra caramba, os indianos são tudo pouco. Eu posso estar sendo etnocêntrico porque, ah, pra mim, nas minhas noções ocidentais, aquilo ali não é higiênico. Mas na etnia deles, né, na cultura deles, aquilo ali é higiênico, não tem nada de errado. Então, eu tô sendo etnocêntrico. O eurocentrismo seria um tipo de etnocentrismo que é quando você é da Europa, tá bom? Então, essas cartas aqui sempre vão falar do índio com uma certa como se o índio fosse, de certa forma, um bicho inferior. Então, por isso que elas são consideradas aí etnocêntricas barra eurocêntricas, tá bom? Questões aqui para você ver como é que isso cai no Enem. Aqui tem a foto de um índio pelado. Aí tem aqui a questão. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, né? Eles são meio vermelhos, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Tá falando do bicho aqui como se fosse Tá falando do índio como se fosse um bicho, né? Andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir e nem mostrar suas vergonhas. Não querem, eles não cobrem as partes íntimas e estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Ou seja, ele tá dizendo aqui, ó, os índios eles andam pelados e eles nem sabem direito que eles estão pelados. Ao estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout e o trecho do texto de Caminha, conclui-se que, ou seja, ele falando assim, ó, cria aí uma relação entre essa pintura aqui, que é desse cara aqui, Eckhout, sei lá o quê, e o texto aqui da carta de Pero Vaz Caminha, aquela carta que eu acabei de falar. Ele pergunta assim, ó, conclui-se que, ou seja, você vai ver que isso aqui depende 100% da tua interpretação de texto, de você conseguir olhar ali e interpretar o que está escrito, qual é a relação que existe entre essas duas coisas, né? Sem ler as alternativas, eu tô vendo que aqui, ó, ele está representando um índio, sabe? Porque é a pintura de um índio. E aqui ele está fazendo o quê? Falando de um índio. Isso aqui é um texto do quinhentismo, né? Mas não é relevante para essa questão, pra você saber o que é quinhentismo. Então vamos ver. Letra A. Ambos, né? Tanto o quadro quanto o trecho, se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia do movimento romântico. Porra, onde que você tá vendo tristeza e melancolia? Aqui ou no texto? Ele só tá falando que o índio anda pelado aqui. Só tá falando isso, ó, o índio anda pelado, né? Tô vendo nada de tristeza e melancolia. O artista na pintura foi fiel ao seu objeto, representando de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. Cara, eu acho até que esse objeto aqui tá meio que realista. Ele desenhou o índio de maneira realista, mas falar que esse texto aqui é fantasioso. Não confunda dizer que o texto é etnocêntrico com falar que o texto é fantasioso. Esse texto aqui não é fantasioso, pô. Ele não tá inventando que o índio ele tá voando, que o índio ele é uma coisa mística. Ele tá falando só, o índio anda pelado e é meio vermelhado. Não tem nada de fantasia aqui, ó. A pintura e o texto têm uma característica em comum. Qual? Que é representar o habitante das terras que sofreriam um processo colonizador. Porra,
Tá na cara, né? A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é o quê? Eles representam o habitante das terras, o índio, que sofreria o processo colonizador. É isso. Foi aqui no Brasil, né? Os índios sofreram o processo colonizador. É só isso. E dá pra você ver que os dois têm isso em comum. Aqui ele representa imageticamente e aqui ele representa por meio de uma descrição, beleza? Letra D. O texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. Aí que tá o problema. Aqui você não tá vendo o que que é contraste? É colocar um do lado do outro. Contraste entre o microfone e minha blusa. Ó, o microfone é preto e minha blusa é branca. Tem contraste. Que contraste você está vendo aqui da cultura europeia com a cultura indígena? Nenhum. E aqui nesse texto de caminha, tem algum contraste? Aqui tem. Aqui tem. Aqui no momento que ele compara, que ele fala assim, ó, que ele tá dizendo, falando sobre os índios, que olha, eles andam nus, sem nenhuma cobertura, e também não cobrem nada, isso aqui mostra um contraste. Por quê? Embora ele não esteja colocando um do lado do outro visivelmente, ele tá falando como se fosse uma coisa estranha. Olha, eles andam pelados. E os europeus não andam pelados. Então tem sim o contraste, mas só no segundo texto. E não tem nos dois textos ao mesmo tempo. E a pergunta é isso: há uma relação entre os dois textos, tá? Então, letra E. Há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto da catequização jesuítica. É verdade que esse índio aqui vai ser catequizado pelos jesuítas. Graças a Deus. É verdade. Mas nem a imagem e nem o texto aqui tocam nesse aspecto. Nada, nada, nada. Ninguém aqui dá viés religioso. Aqui ele só está descrevendo mesmo a fisionomia, a feição do índio, e aqui ele está só pintando o índio. Ninguém fala de aspecto religioso, então claramente letra C. Próxima questão. Andaram na praia quando saímos 8 ou 10 deles, dos índios, deve ser. E daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450 índios, né? Cafezinho no copo. Alguns deles traziam arcos e flechas que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que eles davam. Trocavam fácil ali os arcos e flechas por qualquer coisa que você dava, né? Um pente, um espelhinho. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. Ou seja, tá descrevendo ali o índio que o índio tava cheio de vitalidade, né? Trocando suas coisas. Ó, carta de Pero Vaz de Caminha. Essa carta é muito grande, tá? Tem vários trechos dela. Aí aqui vem uma pintura agora. Sempre bom você olhar o título, tá bom? Essa pintura aqui é de 1956. É óbvio que não é uma pintura quinhentista, tá? Enquanto que a carta de Pero Vaz de Caminha é. Aqui é só a edição de onde está a carta, né? Mas a carta foi escrita justamente lá no século XVI. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Realmente, aqui retrata a chegada dos portugueses e aqui também. Um barquinho, né, uma caravela chegando e os índios aqui tudo tipo, caramba, o que que é aquilo na água, né? Que loucura. Tá, vamos lá, o que que ele tá perguntando? Da leitura dos textos, constata-se que o que que você constata? Você vai ter que interpretar, obviamente, tanto o texto de cima quanto esse texto não verbal aqui, né? Que é uma imagem. Vamos lá. A carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras? Isso é verdade. Exatamente. Uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras é isso, é o quinhentismo. E preocupa-se apenas com a estética literária. Aí não, pô, aí você cagou tudo. Não se preocupa com a estética literária, se preocupa em mandar informações para a coroa portuguesa sobre os nativos e também se preocupa com aspectos catequéticos. Nesse caso aqui, só está mandando informações. A tela de Portinari retrata indígenas nus, talvez, com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Tá viajando, o que que tem de... O que que ele desenhar que os indígenas está contestando a linguagem moderna, tá afirmando a arte acadêmica brasileira, a arte da faculdade, nada a ver. A carta, como testemunho histórico-político, realmente é um testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da Terra. Mostra. É o colonizador olhando para os índios, né? Ó, a gente chegou aqui, brotaram 400 índios aí na praia, todo mundo alegre, pimpão. E a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Porra, perfeito, é claro que é isso. Tá, aqui, ó, a pintura destaca o quê? Enquanto que a carta é o olhar do português chegando, a pintura é o quê? É o nativo, né, os índios, vendo o português chegar. E eles estão meio que, né, inquietos, né, aqui, ó, porque um tá abaixado, todo mundo tá com o braço levantado. Então, aqui, ó, a inquietação dos nativos. Tudo aqui é questão do Enem, tá bom? Então, olha só. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Óbvio que não. A função social da primeira é informar a coroa portuguesa, pô. Aqui é retratar um momento histórico, sob a perspectiva do índio, inclusive. A pintura e a carta de caminho são manifestações de grupos étnicos diferentes, são mesmo, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Aqui matou tudo, não é no mesmo momento histórico de forma alguma, tá bom? Letra C é a resposta.
Vamos mais agora, essas daqui são muito boas, hein? Texto um: José de Anchieta fazia parte da Companhia de Jesus e veio ao Brasil aos 19 anos para catequizar a população das primeiras cidades brasileiras e, como instrumento de trabalho, escreveu manuais, poemas e peças teatrais. Beleza. José de Anchieta do quinhentismo, né? Texto 2: Peraí. A leitura dos textos revela a preocupação de Anchieta com a exaltação da religiosidade. No texto 2, o autor exalta ainda a beleza natural do Brasil por meio, ou seja, mais uma vez que vai mandar aqui a minha interpretação, minha capacidade de entender de fato o que que ele vai falar aqui nesse texto, né? Então vamos nessa, vamos dar uma olhada aqui pra gente ler o texto e entender, tá bom? Como que ele exalta a beleza do Brasil? Todo o Brasil é um jardim em frescura e bosque, e não se vê em todo ano árvore nem erva seca. Os arvoredos se vão às nuvens de admirável altura e grossura e variedade das espécies. Muitos dão bons frutos, e o que lhes dá graça é que há neles muitos passarinhos de grande formosura e variedades, e em seu canto não dão vantagem, presta atenção, aos rouxinóis e canários de Portugal, e fazem uma harmonia quando um homem vai por esse caminho, que é para louvar o Senhor, e os bosques são tão frescos que os lindos e artificiais de Portugal ficam muito abaixo. Beleza, comparou aqui claramente, né, as nossas coisas com Portugal e disse que o nosso ainda é melhor. José de Anchieta, né? Então, aqui, informações, fragmentos históricos e sermões do padre José de Anchieta, quinhentismo puro. Tá, então essa leitura desse texto revela a preocupação dele com a exaltação da religiosidade. No texto 2 ele também fala da beleza natural do Brasil, mas por meio de quê? A pergunta é essa. Ele fala da beleza natural do Brasil por meio de quê? Né? Colocar aqui em cima. Do emprego de primeira pessoa para narrar a história de pássaros e bosques brasileiros. Eu não vi ele usar primeira pessoa, não. Primeira pessoa seria ele falar assim, ó, eu acho que os bosques são desse jeito. Ele falou de modo impessoal, né? Ele falou assim, ó, o Brasil é um jardim tal, não se vê em tal lugar tal coisa. Ele não falou em primeira pessoa, certo? Primeira pessoa eu tô vendo isso. Da adoção de procedimentos típicos do discurso argumentativo para defender. Argumentar é você mobilizar artifícios para provar o teu ponto. Então ele não está tentando provar nada, ele não está falando assim, ó, tanto é que está escrito em tal lugar, tanto é que tal estudo prova isso, tanto é que, ó, ele não está defendendo algo, ele está descrevendo. Isso aqui é um texto meramente descritivo, não um texto argumentativo em que você tem que adicionar fontes, dados, tem que adicionar repertório, em que você tem que mobilizar recursos de convencimento. Não é isso. Letra C. Da descrição de elementos que valorizam o aspecto natural dos bosques brasileiros, ele descreveu mesmo elementos, ele falou, tem pássaros, tem rouxinóis, que valorizam então o aspecto natural dos bosques, a diversidade e a beleza dos pássaros. Pô, pra mim essa daqui já tá perfeita. Deixa eu só ver as outras. Do uso de indicações cênicas do gênero dramático. Gênero dramático, você sempre tem um conflito acontecendo, tá bom? O personagem tá passando por um conflito. Tem nada de drama aqui, tá bom? Nada, nada, nada. Não tem absolutamente nada de dramático. Isso aqui é puramente descritivo. Ele tá dizendo como que é o território brasileiro. Do uso tanto de características da narração quanto do discurso argumentativo. Ele não tá argumentando nada. Para convencer o leitor da superioridade de Portugal, não tá argumentando nada. Ele está puramente descrevendo a letra C aqui, ó. Descrição de elementos que valorizam o aspecto natural dos bosques brasileiros, sua diversidade e a beleza dos pássaros. Olha só que coisa simples, né? Tá só descrevendo mesmo. Você pode ler o texto, você só vai encontrar descrição pura, tá? Vamos lá. A última. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, eram mais ou menos 7 ou 8, né? Eram pardos, todos nus, nas mãos traziam arcos com suas setas, não fazem o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas, mesmo texto de antes. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles, e seus ossos brancos e verdadeiros, os cabelos são seus corredios. Está descrevendo o índio da mesma forma de antes, descrevendo. O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da identidade brasileira, é chamado também de Certidão de Nascimento do Brasil, tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre portugueses e indígenas. Esse trecho revela o quê? Você vai ver que não tem que saber nada de quinhentismo para você entender isso aqui, né? Mas ajuda, saber ajuda. Então vamos lá. Preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação da terra. Cara, teve resistência dos índios? Até teve, mas essa carta não fala nada sobre isso. Essa carta não fala nada sobre, ó, vamos nos proteger porque os índios estão tão bolados. Tem nada a ver. Postura etnocêntrica, gostei, do europeu, diante das características físicas e práticas culturais do indígena. Gostei já. Essa carta mostra isso, ela revela a postura etnocêntrica. O europeu tá falando a partir da própria etnia, né? Falando ali do índio, ó, o índio ele usa piercing, ele anda pelado, etc. Orientação da política da coroa portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão de obra para colonizar a nova terra. Usamos sim os nativos como mão de obra para colonizar a nova terra, mas
Não tem nada sobre isso na carta, a carta nem toca nesse assunto. A oposição de interesse entre portugueses e índios tinha oposição de interesse, né? O índio queria uma coisa, o português queria outra. Às vezes não, às vezes eles estavam fazendo trocas voluntárias, mas a carta não fala de nada sobre isso, tá bom? A abundância da terra descoberta, verdade, o que possibilitou sua incorporação aos interesses mercantis portugueses por meio da exploração econômica dos índios. Tudo isso aqui é verdade, mas a carta não fala sobre nada disso. Tudo isso aqui é verdade. Mas a carta nem toca nisso, esse último ponto aqui, tá bom? Então, claramente, a letra B, postura etnocêntrica, que nem eu tinha dito, beleza? Então, aqui você teve tudo sobre quinhentismo. Se você quer participar da Black Friday da plataforma SAD, a oferta vai ser muito boa, a oferta da aprovação garantida. Tô deixando o link aqui embaixo, tá bom? Vão abrir as vagas aí mais ou menos no início de novembro. Aqui no grupo eu vou dar todas as informações, tá bom? Então, tô te esperando lá. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo se você quer mais algum vídeo. Pode também deixar sua curtida, se inscrever no canal. E é isso. Valeu, vamos pra próxima.